Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista, diretor da Liga Carnavalesca de Maceió, Edberto Picianelli. Edberto, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso, estamos à disposição. Em 82, Edberto, você é oriundo, né, do movimento estudantil, foi o terceiro vereador mais votado aqui da capital de Maceió. Como você avalia o movimento estudantil nos dias atuais? Olha, não tem como comparar o movimento estudantil sem tirar ele do contexto político da época, né? Você vivia no final dos anos 70 e até acho que um período inicial dos anos 80, um processo de busca da democracia, né? Havia uma mobilização em que os estudantes, a sociedade de forma geral, ela entrou num processo em que a sua principal ou primeira reivindicação era a democracia política. E isso é raro na história, né? São momentos muito raros, porque normalmente o que mobiliza é a luta econômica, né? A questão que atinge o bolso da população, ou a barriga, como se diz, o estômago. Nesse caso, depois do período militar, havia todo um desgaste e o discurso político, ele sobressaiu ao discurso tradicional. Meramente econômico. Então, houve um momento muito diferente. Então, o movimento estudantil, nós travávamos as lutas econômicas, as lutas setoriais, as lutas por transporte, melhoria da qualidade do ensino, etc. Mas também nós travávamos a luta pela democracia. E essa luta pela liberdade, ela tem um apelo muito forte, né? E nós conseguimos, na época, mobilizar uma parcela significativa da juventude, e isso terminou numa situação em que eu estava saindo do DCE, nós tínhamos outro candidato a vereador, não era eu o candidato prioritário, planejado pelo partido na época, e nós terminamos, em função da exposição que nós tivemos com o mandato, e fomos chamados a cumprir esse papel. Eu fui eleito em 82, assumi em 83, né, com 3.400 votos aproximadamente. Uma votação extremamente expressiva para a época, né? Muito expressiva, né? E uma forma de campanha que nós não tínhamos nem dinheiro, nem franciscana. É franciscana, né? E tivemos um mandato estendido, que seria até 86, foi estendido até 88, né? Para quebrar essa descontinuidade, né, que tinha, né, de separar as eleições municipais das eleições estaduais. E nós fomos até 88. Aí sim, aí eu me afastei e entrou o nosso amigo Enio Lins, que foi o candidato indicado. Nós conseguimos eleger na época, no nosso bloco, 2 vereadores, né, o Partido Comunista do Brasil, eu e Jared Viana, mas o bloco mais fomos eleitos pelo PMDB, já que o partido era ilegal. Nós conseguimos uma bancada expressiva. Considerável para um partido comunista? Não só para nós, na esquerda, de forma geral, teve uma vitória expressiva, né? Pessoas como o Fernando Costa, a Cátia Borne, o Freitas Neto, o Guilherme Falcão, né? Então, nós tivemos uma bancada que manteve uma postura aguerrida, né, na Câmara, mas ajudou a fazer a história da Câmara Municipal de Maceió. Era, inclusive, eu acho que esse resultado, Edberto, demonstra a força que tinha o movimento estudantil, né? Que era capaz de eleger um estudante do DCE com uma votação extremamente expressiva, e não só ele, né? Mas outros bons quadros políticos que ganhavam espaço. Hoje a gente assim, percebe que a gente não tem mais esse cenário favorável. E como assim, você avalia o movimento estudantil de hoje? Houve perda de representatividade? Como você analisa? Eu acho que não só o movimento estudantil, né? O movimento sindical, toda a forma política de representação de segmentos da sociedade, ela se enfraqueceu, né? Esse estado de mobilização política que se consegue quando... Mas ainda agora? Há uma identidade, é crescente, isso é crescente. Há uma pulverização da forma de organização política das massas, né, da sociedade. Então, hoje, assim, tem muitos segmentos do movimento negro, do movimento
LGBT, do movimento... A pauta multicultural. A pauta multicultural se impôs e fragmentou muito essa forma de representatividade. Além disso, né, a ação... E o problema central foi ficando para trás, né? Exatamente. A ação política ideológica, ela atuou para criar nas pessoas, né, no mundo inteiro esse processo se deu, né, um afastamento daquela concepção coletivista de solução dos problemas, e aí nós fizemos crescer o individualismo, né? Cada vez mais a gente... Cada um tentando resolver ao seu modo, né? Se é modo, segurança, eu vou botar uma pistola nos quartos e vou resolver. Isso, não há mais uma preocupação. Isso é uma derrota política e ideológica expressiva que nós sofremos e que tem reflexo no movimento sindical, no movimento estudantil, em toda a forma de representação coletiva. O PT contribuiu para isso quando, ao assumir o poder, arrefeceu os movimentos sindicais, as centrais. Você acredita nisso? Não, porque houve uma intencionalidade disso, né? No mundo inteiro, onde também havia busca de partidos que tentaram fortalecer seus movimentos sindicais, não conseguiram, né? Não foi uma intencionalidade. O PT tem seus problemas do ponto de vista do seu programa político, né? Há indefinições com relação às sociedades a serem perseguidas, né? Mas isso não foi determinante. Se fosse, os partidos que não têm essa visão do PT teriam conseguido se fortalecer e construir movimentos representativos, expressivos, né? Não conseguiram também. Então, o problema, eu deixo ele sempre, né, a critério mais dessa derrota política e ideológica. O senhor é um quadro histórico da esquerda alagoana. Como vê a atual representatividade desse campo político aqui em Alagoas? Tem diminuído, né? Tem diminuído exatamente por causa dessas derrotas políticas e ideológicas, né? A sociedade não identifica mais que há uma alternativa ao sistema vigente, né? Ao modelo vigente, e como havia antes. A gente conseguia ainda propagar que, olha, é possível uma sociedade diferente dessa. Na Assembleia nós não temos um representante da esquerda, por exemplo. Então a esquerda perde quando não aborda, não trava essa luta de dizer existe uma sociedade, uma possibilidade de se ter uma sociedade mais harmônica, né, mais representativa, menos desigual, dos interesses sociais, menos desigual, etc. Então, nós abandonamos um pouco isso. Então, se nós não apresentamos à sociedade uma alternativa política, ela jamais será discutida. E com a eleição de Bolsonaro, especificamente aqui em Alagoas, a direita avança? Sim, no Brasil inteiro ela vem avançando, né? Aqui em Alagoas, você acha que esse cenário também se repete? Se repete. Agora, a direita também não tem uma sustentação programática muito clara e definida. Então, algumas expressões políticas eleitorais que eles tiveram podem ser efêmeras, né? Ou seja, rapidamente elas podem cair, porque até constituir-se numa base mais orgânica vai demorar um certo tempo. Vamos esperar, né? Mas o grande problema é que a direita foi ao poder e tem que resolver os problemas concretos da sociedade. Se não resolver, não tem discurso que sustente isso, né? O desafio é resolver. A esquerda foi ao poder com Lula e resolveu parte, né? Enfrentou parte de alguns problemas importantes da sociedade. Como a fome, por exemplo. Como a fome, etc. E teve um excelente resultado com isso. Não é o suficiente, né? Isso, por si só, é um tapa-buraco, ou seja, é um momento, mas importantíssimo. Quem está com fome quer comer. Mas os problemas da sociedade, eles são mais profundos. Falamos de esquerda e de direita, Ticianelli. O que efetivamente é esquerda e direita? Eu acho que existe há verdadeiramente essa divisão? Sim, há inúmeras definições sobre isso, mas a gente pode simplificar dizendo que a esquerda são as pessoas que buscam soluções para a sociedade de forma que todos tenham condições de usufruir nessa vida, né, de uma sociedade melhor. Ou seja, que haja justiça social, haja uma busca de todos. A direita tem uma visão em que ela está baseada de que é necessário os mais iluminados, os mais preparados, os mais aquinhoados, os que conseguiram
passar por alguns filtros ou por méritos, tem um privilégio sobre os que não passaram. Então ela é exclusiva, enquanto a esquerda ela é inclusiva. A gente busca todos, eles buscam uma parte. Inclusive sobre a justificativa da meritocracia, né, que ficou em voga, né, está em moda falar de meritocracia, mas é difícil falar em meritocracia quando um garoto da favela, que não tem uma boa escola, às vezes não tem nem o que comer, e disputar, né, com quem agraciado, né, de muitas benesses, inclusive do poder público, vai para uma disputa mais na frente. Naturalmente a desigualdade já está desde o início, né? Essa igualdade é no campo formal, está na Constituição, mas no mundo material a gente percebe que há uma desigualdade ainda muito grande. Exatamente, a meritocracia é o triunfo do individualismo, né? Da visão individualista, essa que a gente falou anteriormente. Ou seja, se está predominando na sociedade os valores do indivíduo e não do coletivo, predomina a meritocracia, né? Quem seria um símbolo, na sua visão, Cianelli, excluindo você, momentaneamente, quem seria um símbolo da esquerda e da direita aqui em Alagoas? Eu acho que a gente não deveria buscar símbolos, e sim programas, e sim... Mas há pessoas, personagens políticos que representam melhor a direita e a esquerda aqui em Alagoas? De hoje, eu não diria esquerda, mas assim, há pessoas que têm tido posturas progressistas, né, que ajudam a desenvolver esse tipo a divulgar esse tipo de ideia, ou a propagar esses valores, né? São pessoas que são progressistas. Eu prefiro não citar agora, porque vou terminar cometendo alguma injustiça. O senhor foi secretário de Cultura no governo de Ronaldo Lessa. Isso, no breve período. Qual foi o seu principal legado, Cianelli? Olha, cada um tenta fazer o melhor em Secretaria de Cultura, porque os recursos são sempre minguados, né? Eu consegui buscar dinheiro fora, isso foi uma vitória expressiva, né? A gente conseguiu fazer isso, mas eu me orgulho muito de ter criado, inclusive eu cheguei mesmo a redigir-la, a Lei dos Mestres, né? A partir de leis pré-existentes, como a de Pernambuco e do Ceará, e a gente conseguiu construir uma lei que foi aprovada, né? Eu tive que acompanhar a aprovação dela, e foi uma grande vitória. Inclusive o governador Ronaldo Lessa surpreendeu com a velocidade com que a gente conseguiu aprovar isso, e traz benefícios para os mestres da cultura alagoana. Eles recebem um valor até a morte, né? É vitalício. E eles, assim, a gente conseguiu mais que merecido, proteger pelo menos uma parcela, né? É muito insuficiente, mas uma parcela dos que... Um estado riquíssimo em folguedos, né, Cianelli? Quer dizer, com uma cultura muito significativa, e a gente ainda percebe que há ausência, infelizmente, do poder público para que fomente esses mestres, que fomente essa cultura, infelizmente. Isso mantém-se, essa lei está mantida, ela foi ampliada, inclusive, os recursos foram melhorados, eu tenho acompanhado, mas é claro, ainda há uma distância grande do que a sociedade espera, né, de realizações culturais, né, e o que acontece. No mundo inteiro essa luta é eterna, né? A cultura ainda continua como sendo a cereja do bolo, né? Quando vai cortar, a primeira coisa que corta é na cultura. É na cultura, depois aí. Que às vezes também é a parte que mais incomoda, né? As pessoas que pertencem àquela parte, né? Os beneficiários, né? Às vezes são os que mais incomodam determinados governos, né? Então, às vezes é bom... mas tem cultura de tudo quanto é visão política, claro. Né? Então há momentos de predominância. Mas vimos isso recentemente, né, Cianelli? A promessa era, tem que cortar disso, quem recebe esse dinheiro, e aí você já estigmatiza, né? Porque a arte, de modo geral, é um estado de espírito libertário, né? Então, é claro que as pessoas que realizam a arte, elas têm uma tendência a um comportamento político mais progressista. Né? Verdade. Por causa desse estado libertário da arte. Mas há também pessoas que não é determinante isso. Né? Há pessoas que politicamente se alinham com um pensamento mais conservador e fazem arte muito bem. São grandes artistas. A gente tem que saber separar as coisas. Eu também sou músico, viu, Cianelli? E a gente tem que saber separar as coisas, né? É verdade. A arte, ela está acima, inclusive, do posicionamento político, ideológico do camarada. Se ele é bom, infelizmente, a gente vê ataques a grandes mitos da nossa cultura, da nossa arte, da música especificamente. Eu vi Chico Buarque, outros grandes expoentes, né, serem atacados por uma questão política, né? Quando a arte dele está muito acima disso aí. É verdade, ela tem que separar, né? A obra do
do artista, da sua personalidade política. Não pode separar totalmente, mas pelo menos a gente tenta, assim, ao ouvir uma música, se envolver com a música, né? Esquecer até naquele momento quem fez. Ou você vê uma obra plástica, né? Você tenta ali descobrir características nelas que lhe agradam, independente de quem a fez. Cianello, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Por que Maceió não tem um carnaval tão pujante quanto as suas prévias? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista e diretor-presidente, né, da Liga Carnavalesca aqui de Maceió. Cianello, deixamos uma pergunta antes do intervalo. Sobre a questão das prévias e do carnaval aqui em Maceió, sobretudo. Porque Maceió não tem um carnaval assim, tão grande, tão importante quanto as suas prévias. Teríamos que fazer um estudo mais profundo para identificar as raízes desse problema. Mas você aqui, bem sintético, é que o carnaval, tipo o carnaval de rua, com frevo tradicional de polo, como nós desenvolvemos aqui a partir de 1935, principalmente o frevo chega em Alagoas no final da década de 20, mas ele explode no Brasil inteiro a partir de 1935, quando a orquestra de Severino Araújo vai de Recife ao Rio de Janeiro, e lá na Rádio Nacional, o poderio que era o rádio naquela época, eles atingem o Brasil inteiro. Então em Alagoas o frevo começa a despontar como um ritmo dominante do carnaval, quando antes nós tínhamos outros ritmos, né? Até o final do século XIX, início do século XX, nós tínhamos machiches, polcas, até valsa, né? Coco alagoano foi muito dançado nos carnavais. Eram as músicas predominantes antes do frevo, no carnaval. Antes do frevo, a marchinha dominou e ainda domina, né? Então, a marchinha impressionante. Então, no final dos anos 50 já começa um declínio desse tipo de carnaval. Ele começa a não responder mais, né, a certas demandas. E aí surge nos anos 60 uma crise maior que atinge principalmente o carnaval de clube, que era um carnaval importante, classe média, né, que vinha desde lá do século XIX. E ele atinge que é essa revolução da juventude dos anos 60. Mas já em 60 já atinge o carnaval de clube, Cianello? Já atinge em 60. A partir de 60, quando surge essa revolução da juventude, o movimento hippie, em que o jovem diz: eu não quero mais ir para o clube para ficar vigiado pelo meu pai e pela minha mãe para escolher com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar. O clube era uma espécie de extensão da atividade familiar, né? Numa sociedade ainda, em cidades pequenas, né, provincianas. Então, de uma hora para outra, o jovem diz: não, eu quero liberdade, eu vou namorar com quem quiser, eu vou fazer o que quiser, vou fumar o que quiser, entendeu? Então, cheirar o que quiser. Houve toda uma modificação e a família tradicional sofreu uma crise. E essa crise houve desdobramento nos clubes e, consequentemente, nos carnavais. Então, em Alagoas, em todo o Brasil, começou o declínio nos anos 60, os anos 70 já começou a sobreviver assim, os polos aonde houve um investimento maior, como Salvador, com a experiência principalmente do trio elétrico, que vem desde 1952, a partir principalmente de 54, ele já há o caminhão, né, de som. Ali com o Rio de Janeiro, né, com a escola de samba que vai se adequando à presença da televisão, ou seja, o carnaval é uma festa que vai se transformando num espetáculo.
Então, há modificações importantes, exatamente nesse período, com a chegada da televisão, com as mudanças dos hábitos familiares e dos clubes. Então, o carnaval entra em um certo declínio. Quando ele retoma já nos anos 80, em Maceió, e retoma principalmente com troças, como Pecinhas de Maceió, acho que em 83, Filhinho da Mamãe também nesse período, era uma troça teatral carnavalesca, né? E nós tínhamos o Menino da Albânia, que foi, eu acho, o que mais se adequou à nova realidade, já repercutindo um pouco o que acontecia na Bahia, em 86 foi o primeiro desfile. Então há uma retomada, e essa retomada acontece na prévia. E não é resultado de uma política de Estado, quando eu digo Estado, município, governo estadual, federal. É espontânea, né? Então isso acontece em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, os blocos da periferia, os blocos de classe média, eles vão para a rua de forma espontânea, em São Paulo. Então há uma retomada, mas ela acontece principalmente no Nordeste, no pré-carnaval. Por quê? Aonde não tinha o carnaval. Porque onde tinha o carnaval, isso permaneceu, como Recife, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro. Os outros que não tinham, então, o que sobreviveu é que todo mundo se habituou a ir para onde tinha, quando houve a crise. Então, as pessoas de Maceió que gostavam de carnaval passaram a ir para Olinda, para Recife, para Salvador. Construiu-se uma cultura de não ter carnaval, e se eu vou procurar onde tem. Quando retoma para não disputar com esse já estabelecido. Com receio do insucesso, né? Já eram carnavais não, naturalmente, essas pessoas que fizeram as prévias eram as mesmas que iam embora no carnaval para Recife e Olinda. Então, não vou fazer num período em que não tem ninguém aqui em Maceió. Então, reaparece o carnaval, ressurge, com outras fisionomias, com outras características, no período pré-carnavalesco. Mas é possível fazer o carnaval, sim. Aí, particularmente em Maceió, nós temos um problema que também surge a partir dos anos 70, principalmente com o trade turístico, né, se definindo Maceió como cidade dormitório para o turismo da terceira idade, turismo de sol e mar, e não turismo de eventos, como é o de Salvador, Rio de Janeiro. Então essa definição também afeta, tanto que o Maceió Fest apareceu, mas foi tão combatido, tão atingido que acabou. Claro, também houve uma crise do axé no Brasil inteiro, né? Então, é importante identificar que não é uma opção. Então, o Maceió pode ter o carnaval? Pode. Vai ter que investir, vai ter que superar, né, obstáculos importantes, e um deles é convencer a economia local de que é preciso também fazer o carnaval para o maceioense. Não tem que ter preocupação com o turista. Em primeiro lugar, nós temos que fazer um bom carnaval para o maceioense, em Maceió. Se der certo e vier gente de outro estado brincar, a consequência, ótimo, né, pode vir a trazer o turismo. Será como consequência mesmo, porque eu acho que o bom carnaval é aquele que é bom para quem mora no local. Se ele não for bom para quem mora no local, não vai ser bom para mais ninguém. Então, uma alternativa seria transferir o que acontece nas prévias de Cianelli, ou uma parte disso considerável, né, uma parte considerável disso, para os dias de carnaval? É a mesma coisa de transferir as quadrilhas juninas para o Natal. Porque é isso que eu digo, é cultura. Mas mas o período é bem próximo e representa aquela manifestação cultural, não é? Mas o choque é o mesmo. As pessoas continuam indo brincar fora. Você não tem como transferir uma prévia, que foi construída como prévia, e que é histórica, né? O Banho de Mar Fantasia não foi criado agora. O Banho de Mar Fantasia era uma prévia, fortíssima em Maceió. Acontecia uma semana antes. E isso vem desde os anos 40. Não, entendo e concordo, Cianelli, em parte, mas assim, por exemplo, existem muitos blocos, existem muitas manifestações, não poderia também ser reproduzido no carnaval, não poderia haver um incentivo, por exemplo, para que o carnaval, né, ele contasse com esse reforço, o carnaval de Maceió. Se não, qual é a alternativa então? Que modelo de carnaval você entende que poderia dar certo em Maceió? A primeira coisa, veja bem, a gente está discutindo até agora o carnaval de polo, que eu falei desde o começo, o carnaval de polo tradicional. É bom entender que o carnaval da periferia, esse sempre aconteceu. Esse caiu um pouco, mas sobreviveu. E ele existe. O carnaval de polo, que a gente tem a noção seguinte, não tem carnaval, porque não tem um carnaval de polo. Mas se você for agora, durante o carnaval, no Clima Bom, no Benedito Bentes, você vai ver inúmeros grupos com um carrinho, um carro automóvel, com um som instalado na mala, tocando músicas que talvez você não goste, não seja de carnaval, nem considere de carnaval, e eles bebendo e dançando. Tocando batidão, funk. São inúmeros ritmos. Então, o carnaval, como forma... Letras obscenas e melodias... Eles vão brincar carnaval. E é carnaval, ninguém pode dizer que não é. É carnaval. E eles estão brincando carnaval. Encontraram a forma.
O que nós estamos discutindo é o carnaval polo. No Rio de Janeiro existe o carnaval polo na Sapucaí das escolas de samba. Mas existem milhões de pessoas em blocos nos bairros brincando carnaval que não estão nem aí para se apresentar, para sair na televisão. Querem brincar. Ou seja, é uma luta por trás disso tudo entre o carnaval festa e o carnaval espetáculo. Por exemplo, em Jaraguá Folia, que a gente realiza já há 19 anos, não há nenhuma possibilidade de haver prêmio para ninguém. É proibido premiar. Por quê? As pessoas têm que ir para lá brincar. Quando você diz assim, mas o carnaval no Rio é a escola de samba. Não é carnaval e nem se brinca na escola de samba. Eu desafio uma pessoa que me convença num debate a dizer, eu brinco na escola de samba. Você pode brincar até nos ensaios, mas na escola de samba você tem horário determinado, movimento determinado e ali é um grande negócio, né? Não pode beber. Quer dizer, o carnaval é a negação disso. O carnaval é o momento de euforia, o momento de beber, claro. O momento de sair do comum. Ora, você vai trabalhar, você é um ator, você está interpretando um papel, uma grande ópera, para que a televisão venda para o mundo inteiro e ganhe dinheiro. É uma lógica da chamada indústria cultural. Mas não é carnaval. Então, o carnaval começa, um dos aspectos da sua crise foi esse aqui. Tanto o rádio como a televisão, eles vão cobrando um carnaval espetáculo. Porque a mídia quer vender espetáculo. Você não vai para Jaraguá, não tem nada que você ver. Às vezes eu dou entrevista e digo, por que as pessoas vão ver em Jaraguá ficar na beira de uma calçada olhando um bocado de caba passando com a latinha na mão, brincando carnaval? Não tem nada de bonito nisso. Eu coloco passistas para melhorar um pouco, né? O boi para fazer uma evolução, um coco, alguma coisa desse tipo, mas não tem o que ver, porque não é carnaval espetáculo. Mas as pessoas estão tão habituadas a verem o carnaval como espetáculo que vão ver um carnaval festa. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo, e você conhece bem, Tizianelli, Olinda, tive lá em algumas oportunidades, também é um carnaval, né? Nesses modos, festa. Como você falou, carnaval festa não é espetáculo, pessoas fantasiadas. Eu acho como um carnaval muito mais espontâneo do que aquele carnaval robotizado, onde todo mundo veste a mesma camisa, né? E fica atrás de um caminhão que toca um som. Não entra certos tipos de músicas, eu acho que até pela questão cultural lá. E concilia também com a parte, vamos dizer, mais de espetáculo, que é no Recife Antigo à noite, né? Onde você tem shows, tem grandes palcos. Esse modelo não poderia ser utilizado em Maceió? Pode, acho que é uma experiência interessante. Agora, se você quer discutir realmente experiência de festa e espetáculo, a experiência baiana é a mais não, claro. Possível. O trio elétrico, ele é o carnaval festa, as pessoas estão atrás de um... O que é o cordão, que é o tradicional, né? O carnaval de rua do Brasil? Desde o século, sei lá, 19, 18, já tinha os Mas boa parte paga e caro, né? Não, mas isso você pagava no clube também. É um clube na rua. Você tem que entender que a grande barreira antiga era o clube. O clube fazia bons carnavais, tinha um muro, você ficava lá de fora. Agora, esse clube, a classe média, veio para esse bloco na rua, a experiência baiana foi isso, com a corda. Então, pelo menos o cara que não tem dinheiro para comprar o abadá e fica se matando ali na pipoca, ele fica ali de lado, ele vê do mesmo jeito que o que está dentro, o artista, e dança. Então já há uma melhora. Tem que entender por esse lado. Agora, a novidade não é só o cordão com uma música tocando e arrastando uma multidão, como era o tradicional né, historicamente. É que a orquestra foi substituída por um trio, só que o trio tem um diferencial, ele é um palco. Ele permite o espetáculo. Então, a fusão da festa com o espetáculo acontecer, tanto que você tem o folião no bloco, você tem as camarotes que vão assistir um espetáculo. Está lá a Ivete Sangalo cantando, então você paga para ser espectador de um show ambulante. E embaixo, ao mesmo tempo, tem um bloco evoluindo, brincando, fazendo festa. Essa experiência, houve muita rejeição por causa da qualidade da música, que é um erro, né? Quem estuda carnaval tem que olhar o aspecto mais importante, que sem querer, e não foi essa a intenção do carnaval baiano, eu participei de um debate, inclusive em Salvador, sobre isso, e muitos deles surpreenderam, dizendo, a gente nunca olhou por esse lado. Quer dizer, a síntese entre o carnaval, festa e espetáculo foi conseguida pela Bahia, por isso que eles tiveram uma vida longa. E a música deles tocava o ano todo, diferente do frevo que só toca no carnaval. Então, a indústria que vende música não quer ensaiar uma orquestra, uma banda, gravar um disco
para vender durante um período de um mês. Claro, talvez acho que a questão comercial aí, eu falo, Cianelli, talvez, né? A música que é mais propagada na Bahia, ela tem um cunho mais comercial, né? Apesar que, em termos de qualidade, eu particularmente acho que o frevo tem uma qualidade muito maior, né? Frevo é jazz, né? É uma coisa fantástica. Você vê uma orquestra tocando, né? Ali os arpejos, as melodias são... tarol rufando é uma coisa fantástica, mas no aspecto comercial, né? Não toca em rádio, talvez não seja interessante para a juventude, então eu acho que o negócio, ele talvez tenha sobrepujado a qualidade, mas não deixa de ser, eu acho que, modelos que precisam ser avaliados, né? E Maceió se insere aonde nisso, Cianelli? Nós temos que encontrar os nossos caminhos. Por exemplo, o Mestre Spock em Recife está preocupado, porque ele diz que o frevo vai morrer. Se nós não fazermos uma releitura do frevo, ele morre. Ou quando os baianos começaram a tocar frevo com guitarras, a elite intelectual e cultural pernambucana rejeitou e proibiu de tocar nas rádios de Recife o frevo baiano. Hoje o Galo da Madrugada é aberto por trios com um axé. E um monte de bloco lá tocando axé, trios com axé. Nós não temos que copiar nada disso, né? Alagoas tem suas próprias fontes musicais. Eu vou revelar aqui a você uma coisa que a gente está mantendo em certo segredo, mas há um grupo trabalhando, inclusive envolvendo músicos expressivos, aqui, alagoanos que moram aqui de fora. A gente está tentando fazer esse mesmo esforço que o Spock está fazendo lá, para adequar o frevo a uma música que seja dançante o ano todo e que seja consumida o ano todo para sobreviver. Claro. Nós aqui também estamos... Uma adaptação. Nós estamos indo buscar no nosso coco, no maracatu, no nossas Temos batidas. Expressões musicais aqui fortíssimas, isso, bem então, trabalhada. É preciso aprofundar essa discussão. Desde quando eu fui secretário, eu cheguei a desafiar alguns segmentos. Eu digo, não é possível que a gente não vai produzir algo com a nossa identidade, com as nossas raízes culturais, com a nossa, indo beber nas nossas próprias fontes. Porque não é necessariamente carnaval, desculpa, Cianelli, mas um grande exemplo também de Pernambuco é o Chico Sainz. Não é? O Chico Sainz trouxe aquela questão do mangue beat, né? Ele trouxe o maracatu, com a batida do maracatu, com o rock, com a guitarra distorcida, com a linguagem, né? Ali bem urbana, e que deu certo. O Chico Sainz é uma experiência interessante, porque ele toca rock, né? Ele é roqueiro, ele toca rock. E de vez em quando entra com a batida do maracatu. Não há uma fusão, não há assim diferente, por exemplo, Alceu Valença tocou forró, com guitarra, mas era forró. E também houve reação a ele por causa disso, muita reação. Alceu Valença foi hostilizado porque ele veio de um rock. O Chico foi inovador também. Inovador, ele botou guitarra no forró. Então, o Chico Sainz foi bastante inovador, mundialmente reconhecido, inclusive, apesar da curta trajetória. Ele foi inovador porque ele tocou 2 ritmos ao mesmo tempo. O que nós estamos buscando não é isso. A nossa busca é de encontrar um ritmo em que beba na percussão dos nossos boi de carnaval, por exemplo. A batida do boi de carnaval só tem aqui. O boi de carnaval só tem aqui em Maceió. Claro. Então, são experiências nossas que nasceram das batidas dos maracatus, do coco. Sem dúvida. Eu digo como exemplo porque o Sainz, ao meu ver, assim, ele trazia elementos do rock, mas se você olhar a música dele, ele tinha muito do ritmo, era mais bem regional, não é? Eu não conheço a música do Chico Sainz, por exemplo, que tem um rock, uma batida de rock tradicional, não é? Ele trazia elementos do rock, mas com muito maracatu. Muito maracatu, não é? Exatamente. Então, assim, e a linguagem dele, né? Eu acho que é interessante. Eu acho que talvez seja aí, Cianelli, permita-me. Eu acho que não só o ritmo, não só esses outros elementos, mas a linguagem também. O Chico Sainz, ele tinha uma linguagem que foi acessível. Isso. Mas você identifica na música dele o que é maracatu e o que é rock. Eu acho que foi muito importante, não estou negando a importância dele, não. Né? O desafio de tentar fazer releituras, né, de ritmos regionais, sem abandonar a sua formação do rock, a sua base. O desafio acho que é maior do que isso ainda. Não é só repetir a grande experiência do Chico Sainz. Claro. E mais além. Então, por exemplo, lá em Jaraguá, o ano passado eu me surpreendi com a quadrilha junina dançando carnaval. Esse ano nós estamos buscando coco para dançar o carnaval. Então, há modificações importantes que também chegam por aqui naturalmente, né? E os blocos têm absorvido isso com muito sucesso, ao mesmo tempo que se mantém o frevo tradicional de orquestra,
né? Com o Pinto, com o Jaraguá Folia, claro, com a Turma da Rolinha. Então há um carnaval para tudo quanto é gosto. Agora, o mais importante, o desafio permanece para a gente que faz o carnaval conceitual, né? Que não é um evento para botar as pessoas para dançar. Né? A gente procura, com um carnaval, construir algo que seja duradouro, que mantenha essa tradição, né? Sempre renovada, mas conversando com esse passado importante que nós tivemos. Voltando para a política, Cianelli, na sua opinião, Lula é um preso político ou um corrupto condenado justamente? Acho que é um preso político, não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Os critérios adotados pela justiça para punir Lula são absolutamente diferentes do critério para combater corruptos. Está escancarado que não há realmente sinceridade no combate à corrupção. Né? Tem corrupto demais solto, provado, e a única coisa que fizeram contra o Lula foi meter ele na cadeia. Não há, no processo, no meu modo de entender, nenhuma prova de nenhum crime que ele cometeu. Foi um julgamento político para eliminar um candidato, uma liderança política expressiva, que podia ser candidato ou não, que interferiria nas eleições e poderia alterar o resultado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que no Brasil nós estamos vivendo um momento singular em que as relações políticas elas estão afetando os poderes, a lógica dos poderes. Então o judiciário está afetado pela ação política de forma muito clara, né, e isso não nos preocupa. Da mesma forma que, por exemplo, um dos poderes que se tratados como poderes entre aspas, a comunicação, as mídias, as grandes mídias, atuaram politicamente, partidarizada. Né? Então há um processo da degradação política do ponto de vista dos valores democráticos, que nós consideramos assim, né? Em que cada um cumpriria o seu papel. Né? Há um deslocamento, uma ampliação, né, de interferência política de diversos segmentos. É um momento muito ruim, eu acho, que o Brasil está vivendo, porque o tecido democrático está afetado e isso nos traz preocupações. Né? O que você espera do governo Bolsonaro, Edilberto? Eu não espero muito não, porque nem pela incapacidade evidente que ele demonstra nas primeiras ações da sua equipe, é porque a crise econômica mundial ela tem uma lógica, né? Os principais países do mundo, quando se vêm perdendo dinheiro numa crise, eles vão tentar exportar esse prejuízo para os partidos, países menos desenvolvidos. Né? Então o Brasil, a tendência é alguém tem que pagar a conta, né? Alguém vai pagar. Quando o cobertor é curto, é o pé quem paga, né? Não existe almoço de graça. Né? Então eu acho que a crise econômica mundial que já afeta as relações políticas na Europa, por exemplo, a China cresce, se volta mais para a Rússia, há um desequilíbrio, né? Já vive uma eterna crise, né? O tempo todo preocupado, né? Rodando o dólar sem parar, isso vai gerando uma situação de desequilíbrio importante, né? Hoje não há mais o lastro de ouro, né? E isso vai gerando um problema, e o apetite, né? O Brasil hoje é alvo do interesse do nosso petróleo expressivo, claro, né? A nossa água, as nossas terras agricultáveis. Então nós temos hoje, o Brasil é alvo do interesse mundial e o grande capital mundial está, claro, obviamente, interessado em... Então, a maior preocupação é que, no primeiro momento, quem perde sempre são os trabalhadores, os mais pobres, né? Esses é que vão pagar o preço maior. Edilberto, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte, onde a gente apresenta uma imagem para o nosso entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário se assim entender, ok? Vamos para a primeira imagem. Senador Renan Calheiros. Curto, importante o papel que ele tem cumprido de um centro moderador, né, tentando atuar no centro, e isso ajuda no processo democrático. Próxima imagem. Assembleia Legislativa. Não tem cumprido seu papel, não curto. Tem evitado muito se envolver com questões importantes do Estado. Né? Então, acho que é uma gestão muito burocrática da política. Próxima imagem. O ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Não curto. Esse representa exatamente essa visão da política partidarizada, da justiça partidarizada. Próxima imagem. O bloco de carnaval particular, a gente falou aqui, inclusive, esse bloco com cordas particular, onde você compra um abadá. Eu fico meio curto, porque é um avanço em relação aos muros de um clube. Então curte.
Curto. Próxima imagem. Governador Renan Filho. Curto, tem feito uma boa gestão, tem conseguido resolver problemas importantes, né? Tem mantido o Estado num momento de crise como esse em que a maioria dos estados brasileiros passa, ele tem conseguido manter. Eu acho que curto, sim. Próxima imagem. Prefeito Rui Palmeira. Não tem feito assim nada de exagerado em nada. Então, eu acho que merece um certo reconhecimento. Mas por questões mais políticas da minha atuação, eu não curtiria. Cianelli, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. É sempre importante que pessoas como você, que tem história, que tem conteúdo, que possa estar falando para o público, renovar, né? Aqui reiterar o convite para que numa próxima oportunidade você possa estar aqui, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Não, eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e voltando à casa do Paulo Cajueiro, esse lutador, né? Esse herói, o baluarte da comunicação aqui em Alagoas. Porque mantém esse trabalho dele, né? E parabéns a vocês pelo belo programa que vocês estão realizando aqui. Obrigado. Obrigado a você por sua audiência. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.